Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre economia internacional e quais são os efeitos das escolhas econômicas feitas por outros países, das dinâmicas econômicas de outros países e blocos econômicos aqui no Brasil. Vamos falar com um dos especialistas da área no mercado brasileiro, o Daniel Popovic, gestor da Franklin Templeton. Daniel, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da BMC. É um prazer tê-lo conosco aqui no Talks. Obrigado, Carlos. Para a gente é um prazer estar aqui e falar, né? Então, até falando um pouco o que a gente faz, quem somos nós no mercado, né? Então, eu faço a gestão dos portfólios orientados a investidores institucionais da Franklin Templeton no Brasil. Basicamente, a gente faz a ponte. O investidor brasileiro que quer acessar o mercado global, quer fazer uma alocação global, nós ajudamos a construir, fazemos a gestão desses portfólios para os clientes. E quem é a Franklin Templeton? A Franklin Templeton hoje é a sexta maior gestora independente do mundo, né? Tem aproximadamente 1,5 trilhões de dólares sob gestão, né? E atua em diferentes classes de ativos. Então nós, como área de alocação, nós temos uma interface com todas as gestoras do próprio grupo e de fora que atuam aí no mercado de renda variável, renda fixa e alternativos globais. Perfeito. Então, apresentações feitas, Daniel. Então, vamos vamos começar a analisar o que está acontecendo no mundo afora e quais são as consequências, as repercussões aqui no Brasil. A gente está vendo no Brasil, nos últimos dias, uma forte alta nas taxas, no câmbio, né, entre o real e o dólar. O real está se desvalorizando, o dólar está ganhando força, o euro também. Outras grandes moedas fortes, estão ganhando cada vez mais força frente à moeda brasileira. Temos também, estamos vendo nos últimos meses, na Bolsa de Valores de São Paulo, uma saída progressiva de investidores estrangeiros, cerca de 40 bilhões de reais que foram sacados nos primeiros 6 meses do ano da B3 por parte dos investidores estrangeiros, e outras consequências macroeconômicas que estão sendo provocadas principalmente pela alta da taxa de juros nos Estados Unidos e por problemas fiscais, né, aqui no Brasil. Eu queria começar a conversar com você sobre os juros altos nos Estados Unidos, em outros países e outros blocos econômicos, como a União Europeia, né, em outras economias fortes que estão drenando recursos de outros países, especialmente dos países emergentes, o famoso flight to quality, né, a saída para mercados mais consolidados, né? O que vocês estão vendo na Franklin Templeton para o mercado internacional nos próximos meses e anos, com os juros americanos e europeus nesse patamar, nos Estados Unidos, patamar mais alto dos últimos 2 décadas, pelo menos, né? E como isso, quais serão as consequências que teremos aqui no Brasil? Taxa de câmbio, crescimento, eventualmente no mercado financeiro brasileiro e na presença de investidores estrangeiros internacionais aqui no Brasil. Perfeito. Quando a gente fala de mercado internacional, talvez a gente tem 3 temas aí que são importantes serem abordados, tá? O primeiro deles é crescimento, segundo inflação, terceiro é política monetária e eles obviamente estão interconectados, né? Quando a gente fala de crescimento, a gente vê um momento muito interessante, né? Nos Estados Unidos a gente vê um crescimento positivo, né? Um crescimento robusto, mas um crescimento abaixo da tendência de longo prazo, né? Acho que isso ficou mais marcado em abril. Isso é interessante por 2 razões. Primeiro o crescimento ele é positivo. Lembrando do período, principalmente o ano de 2023, em que se questionava muito uma possibilidade de recessão, essa possibilidade foi diminuindo e a gente foi tendo confirmações de que o crescimento realmente é mais sustentável, tá? Agora tem um outro lado do crescimento ser abaixo da tendência de longo prazo. Por que ele é importante? Porque existe um combate à inflação sendo feito, né? E de fato a gente já viu um processo de desinflação, né? Quando a gente olha bens de consumo, a parte de serviços é um pouco mais desafiadora, é um pouco mais incerto, mas a gente vê uma trajetória no sentido ali talvez das metas, né? A gente não acha que vai alcançar a meta de 2%, né, de inflação do Fed, mas está caminhando nesse sentido. Então, assim, quando a gente vê um cenário um pouco mais benigno no lado de crescimento com um cenário benigno de inflação, vem justamente a pergunta em relação à política monetária. E aí o ponto é muito interessante, por quê? Porque a gente acha que o ciclo de cortes de juros, ele vai acontecer, a pergunta é quando que ele vai acontecer, tá? Isso nos Estados Unidos? Isso nos Estados Unidos, né? Falando de Estados Unidos particularmente. Por que isso é incerto? Porque o Banco Central tem adotado uma política que eles falam de data dependent, né? Ou seja, eu dependo dos dados para tomar uma decisão, em contraste com aquela
vamos dizer, aquela política de você dar uma trajetória de juros, ou pelo menos um plano de trajetória de juros para o país. Isso, para o Fed, ele dá uma certa opcionalidade, né? Ou seja, eu posso dar indícios de que talvez eu corte, talvez se eu ver algum dado ali de inflação mais alta do que eu esperava, eu posso mudar o meu discurso e fazer o mercado ajustar suas expectativas. Mas a gente acha que, assim, eventualmente esse corte vai chegar. Pode ser ao final do ano, pode ser somente no começo do ano que vem, mas o corte de juros ele deve acontecer. E até então, os juros altos, eles estão impactando o resto das economias globais, dado que os Estados Unidos é a principal economia, o principal mercado. Tá. Pois é, só para a gente pegar o gancho desse ponto para continuar a análise. De fato, o Federal Reserve, né, o próprio Jerome Powell, toda vez que tem uma decisão do Fed, ele vai a público, né, fala com a imprensa, e a resposta dele é, nas perguntas, quando que vocês vão começar a cortar juros, quando os dados vão nos permitir. Vão ser data-led, né? Mas, ao mesmo tempo, os dados de inflação que são monitorados quase diariamente pelos analistas, dados de inflação de qualquer coisa nos Estados Unidos, serviços, bens de consumo durável, imóveis, até carros, né? Tem dados de inflação de tudo nos Estados Unidos, eles mostram ainda uma inflação muito resiliente, mesmo com juros um patamar tão elevado. E tem outros fatores também que, segundo alguns analistas, contribuem para o aumento da inflação, pelo menos para a manutenção de um patamar mais elevado do que gostariam nos Estados Unidos. Por exemplo, a migração maciça que a gente está vendo nos últimos meses. Nos últimos anos entraram, se não me engano, 7, 8 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, que é uma pressão inflacionária maior para a habitação, para carros, para comida, entre outras coisas. Então, só para a gente pegar esse gancho também, vocês estão achando que, mesmo com todo esse contexto, né, esses dados persistentemente mais elevados de inflação, esse aumento de população maciça nos Estados Unidos, um contexto global também mais hostil, né, mais complicado, com a Rússia, com a guerra da Ucrânia, o petróleo também na situação medio-oriental mais instável, vocês acreditam que a inflação vai ficar mais comportada nos Estados Unidos nos próximos meses, permitindo ao Fed de cortar juros, ou teremos surpresas por aí? A gente acha que sim, a inflação deve caminhar, de novo, em direção à meta do Fed, não exatamente na meta do Fed, tá? E aí vamos separar os núcleos de inflação nos Estados Unidos. Quando a gente olha primeiro bens de consumo, que eu acho que foram um dos principais, vamos dizer, pontos de inflação, quando a gente olha 2022, né, o ano da pandemia, ele já está tendo uma dinâmica similar ao pré-pandemia, que é uma dinâmica de inflação muito baixa ou até negativa em alguns períodos. Então, assim, a parte de bens de consumo parece estar normalizada e em linha com aquela tendência de mais longo prazo que nós observávamos. Quando a gente olha a parte de serviço, essa é a parte mais complicada. Tá? Nossa expectativa é que sim, serviços devem continuar num processo desinflacionário, mas numa trajetória mais errática. Né? É mais difícil de você precisar. Por quê? Porque uma coisa que é ligada aí à parte de serviços é o mercado de trabalho, né, e a dinâmica de inflação de salários. Então a gente já viu alguma moderação na dinâmica de salários, eu acho que em linha, de novo, né, fazendo uma ponte com o ponto de crescimento, né, positivo mais baixo, a gente viu uma moderação no mercado de trabalho que deve aliviar um pouco a pressão sobre a inflação de serviços. Mas é muito difícil da gente precisar. Até porque se a gente olha as últimas leituras, os últimos 6 meses, a gente vê ali que de fato é errático. Você tem meses positivos e aí todo o discurso, né, do mercado, às vezes até de dirigentes do Fed, fica em torno aí talvez de um início de ciclo de corte de juros. Tem meses que a gente vê dados um pouco mais altos e a gente vê todo o discurso pivotando para um lado mais hawkish, como a gente chama no mercado. Né? Claro, um lado mais falcão, né, como você diz. Agora, outro último ponto também sobre a questão dos juros afetando a economia real. Mesmo com juros tão elevados, por tanto tempo assim, já vão ser 2 anos quase de juros tão altos nos Estados Unidos, a economia americana continua dando sinais de um vigor, né, importante, continua crescendo a um ritmo intenso, continua tendo um output muito interessante e isso acaba surpreendendo o mercado. Como é possível que com juros tão elevados a economia continue dando esses sinais tão, de força, né, tão claros? E a Bolsa Americana também, nós estamos dando uma olhada aqui no S&P 500, também o S&P 500 continua mantendo a sua força, também um certo vigor. Desde o começo do ano, deixa eu pegar aqui, subiu, né, só desde janeiro de 24 até final de junho, começo de julho, mais de 15% e 60%. Se a gente pegar no último ano, 23% de alta do S&P 500 com juros tão elevados. Nasdaq nem se fala, então temos ainda um desempenho melhor ainda.
como é possível que com juros tão altos, que deveriam provocar uma contração da economia, uma desaceleração da atividade econômica em geral, temos PIB que cresce, bolsa que sobe e desemprego na mínima histórica nos Estados Unidos? Acho que a principal pergunta, né, que a gente tem que fazer nesse sentido é como que estão as condições financeiras dos Estados Unidos, né? Então, assim, os juros, obviamente, ele é parte do que é as condições financeiras, mas tem outros pontos ali que colocam as condições financeiras de certa forma estimulativas, né? Então, assim, vamos lá, o juro está alto e a gente volta para o juro daqui a pouco. Mas quando a gente olha, por exemplo, a concessão de crédito, ela está acontecendo num ritmo saudável, num ritmo que acho que favorece essa expansão da economia. Quando a gente olha prêmios de risco sobre dívida corporativa negociada, a gente vê um prêmio de risco bastante baixo, né? E por que a gente vê um prêmio de risco baixo? Porque a gente vê bons fundamentos no lado corporativo, né? Desde a crise de 2008 foi feito um trabalho ali, eu acho que de desalavancagem, ou de redução na alavancagem das empresas, principalmente no lado financeiro, tá? Se aproveitou o período de juros baixos, né, por muito tempo para fazer um alongamento do perfil de dívidas. Tá? E quando a gente olha até alguns nichos do mercado, como o high yield, né, ou seja, aquelas dívidas corporativas sem grau de investimento, quando a gente olha algumas métricas, né, de cobertura de juros, a gente vê também os fundamentos, acho que de uma forma saudável, de certa forma positivos, que justificam. Óbvio, tem um cuidado, né, em termos de posicionamento nos nossos portfólios, a gente tem uma posição um pouco mais cautelosa com dívida corporativa, porque a gente acha que o cenário precifica, vamos dizer, um resultado muito bom, né? Talvez assim, ou talvez a precificação está muito otimista, tá? Mas, voltando para a questão de juros e economia, a gente vê condições, então, que eu acho que são estimulativas e que reforçam esse cenário de crescimento. Óbvio, talvez um parênteses que vale a pena a gente fazer, né? A gente sempre tem uma preocupação com possíveis efeitos defasados de política monetária. O que é isso? É aquela empresa que talvez assim está conseguindo sobreviver com juros mais altos, mas que ela eventualmente pode começar a ter dificuldades porque esse juros ficou alto por muito tempo. Tá? E isso normalmente a gente observa um pouco mais em alguns setores mais cíclicos, intensivos de capital, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as empresas small caps, né, que são aquelas de pequeno porte dentro do mercado americano, a gente tem hoje uma visão um pouco mais cautelosa com essas empresas. Por um lado, elas devem se beneficiar desse momento de crescimento, por outro lado, o acesso ao mercado de capitais, o custo de refinanciamento, ele está alto. Então, isso leva aí a gente, vamos dizer, levantar a cautela e talvez se afastar um pouco desse tipo de empresa nos nossos portfólios. Mesmo assim, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos não sofreram tanto quanto o mercado. Sim, algumas com certeza sofreram, mas temos exemplos de empresas de tecnologia que continuam performando muito bem na bolsa. Não somente as grandes, né, Microsoft, Apple, a própria Nvidia, né, que agora é a grande estrela, né, da bolsa da Nasdaq, mas outras empresas do Vale do Silício sofreram menos do que o mercado esperava. Você acha que elas já tinham uma base financeira sólida que elas acumularam durante a pandemia e não precisaram pedir financiamentos novos a juros mais altos? Ou simplesmente a demanda de capital não está tão intensa como foi no passado e por isso elas estão conseguindo surfar tranquilamente nesse cenário mais complicado? É provavelmente uma combinação desses fatores, tá? Acho que a primeira coisa, e aí é um destaque, né? Impressiona todo mundo, e acho que de uma forma recorrente, a resiliência do setor corporativo americano, né? A gente vê empresas inovadoras, empresas que conseguiram, por exemplo, nos últimos 2 anos, fazer um bom remanejamento das suas despesas e ter uma manutenção de margem num patamar bastante alto, mesmo com a inflação subindo, os custos aumentando. Tem o lado da inovação, a gente não tem como fugir do assunto tecnologia, né? Essas empresas de tecnologia são empresas que estão se destacando porque conseguem entregar resultados sempre superando as estimativas do mercado. São empresas que têm um balanço muito robusto, ou seja, um baixo endividamento, o endividamento que tem com um custo baixo, tá? E que estão inovando, estão conseguindo crescer o mercado, estão conseguindo adentrar ali cada vez em mais nichos do mercado. Tem o tema de inteligência artificial, que talvez é uma das grandes tendências que se discute. Então, esse lado, ele é muito positivo e é o que reforça, eu acho que a preferência de maior parte dos alocadores por ações dos Estados Unidos.
né? Principalmente quando a gente olha esse segmento, eu falei das small caps, né, que são as pequenas, quando a gente olha as large caps, são as grandes empresas, a gente vê um cenário bastante benigno, né, nesse setor. Pois é. Agora, você falou também outro ponto interessante, da situação financeira dos Estados Unidos. A gente teve, durante a pandemia, uma inundação de liquidez, né? Os Estados Unidos, o governo americano imprimiu dinheiro como se não houvesse amanhã, e ao mesmo tempo temos um problema nos Estados Unidos de uma dívida pública cada vez mais preocupante, níveis muito altos, com juros também cada vez mais elevados, e começa a se se gerar a dúvida no mercado se os americanos serão capazes de honrar essa dívida. Até porque o maior comprador da dívida pública americana, que é a China, tradicionalmente o maior comprador dos últimos anos, está reduzindo progressivamente as suas compras de dívida, de T-bonds, né, de títulos do Tesouro Americano, por questões geopolíticas, né, por questões dessa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Qual que é a visão da Franklin Templeton? Qual que é a sua visão sobre um eventual risco fiscal, né, americano? É um risco que existe? O fato de eles terem a moeda de referência do mundo já elimina esse problema? Ou poderíamos ter turbulências também no caso da dívida pública americana? A questão fiscal, ela é uma preocupação, ela deve ser monitorada, mas é um risco que, se for se manifestar, ele vai provavelmente se manifestar no mais longo prazo. Tá? Por que isso? Porque, de fato, os Estados Unidos hoje é a economia mais dinâmica que a gente vê no mundo. Tá? Ainda é a jurisdição, eu acho que de preferência para negócios internacionais, pelo menos no mundo ocidental. Tá? Isso também contribui, eu acho que, para a resiliência do dólar como a principal moeda. Até porque onde a gente poderia esperar algum reflexo dessa preocupação com o lado fiscal dos Estados Unidos? Nos juros e na moeda. Tá? E a gente vê um dólar bastante forte, né, até se fortalecendo nos últimos períodos com os principais pares, e aí o brasileiro sente isso, acho que talvez mais do que qualquer região, mas a gente também vê assim, os juros mais altos, eles parecem estar mais conectados com a preocupação ligada à inflação, né, e a eventual tomada de atitude pelo Fed em cortar juros, tá, do que o problema fiscal de longo prazo. Acho que o problema fiscal ele se manifesta de forma mais imediata na Europa, ele se manifesta muito mais de forma mais imediata, principalmente num país como o Brasil. Tá. Perfeito. Pois é, Europa e Brasil são dois cenários interessantes para a gente analisar na questão da dívida pública, porque a Europa tem uma dívida pública em média de 130% a 150% do PIB, especialmente os países como a Itália, como a Grécia, como a Espanha. A própria França hoje tem uma dívida pública, se não me engano, superior a 130% do PIB. O Brasil tem uma dívida pública por volta de 75%, 80% do PIB, dependendo se for líquida, se for bruta, a forma de cálculo, né? Mesmo assim, há fortes dúvidas mais sobre a capacidade de solvência do Brasil do que de países europeus. É um ponto também que muita gente lá em Brasília não para de salientar. Como que vocês estão vendo essa conjuntura de dívidas públicas crescentes em vários países do mundo? O Japão já superou amplamente os 200% do PIB, e mesmo assim não há nenhum, pelo menos no horizonte próximo, não há nenhum problema de crise da dívida japonesa, enquanto na Europa começa também a se duvidar se alguns países terão capacidade de honrar com seus compromissos, e no Brasil também. O que vocês estão vendo nesse cenário de superendividamento global dos países? Quando a gente fala do endividamento, né, eu acho que é muito importante a gente sempre linkar isso com qual que é a trajetória, qual que é a expectativa para esse endividamento olhando para frente. O que a gente está vendo na Europa hoje é um movimento muito interessante. Eu acho que parte das manchetes aí estão sendo capturadas pelo que está acontecendo na França e no Reino Unido com as eleições. E quando a gente fala desses temas, né, não só tem a questão geopolítica, mas pergunta muito como que vai ficar a política fiscal, né, se determinado governo ganhar ou se determinada combinação de partidos ou formação de governo. E é muito importante a gente lembrar, acho que talvez um tema pouco explorado é uma certa fragilidade no lado fiscal que existe na Europa. Né? Vamos lembrar da crise dos periféricos, isso aconteceu por volta lá de 2011, mas a gente viu um episódio na Inglaterra, quando o governo da então primeira-ministra Liz Truss tentou passar um orçamento sem colocar as contrapartidas fiscais, e a gente viu uma rápida crise se desenvolvendo,
que foi combatida de uma forma rápida, teve uma troca política também que aconteceu de uma forma muito rápida. Mas o que vai acontecer agora na Europa? A gente vê talvez um cenário de eleição na França, qual que vai ser o resultado disso? E desse resultado, quem for, a configuração do governo que for, né, como vai ficar a conduta de política monetária, política fiscal. E aí só um ponto que vale a pena a gente adicionar é, dentro da União Europeia, existem diretrizes importantes e uma governança importante sobre trajetória do lado fiscal, né? Agora, vamos dizer, se um determinado país se colocar contra essas diretrizes ou tentar ir além do que prevê as diretrizes, a gente pode ver um cenário um pouco mais complicado. Tanto que, por exemplo, no caso da França, em que existe essa preocupação, a gente viu, né, os spreads, aquela diferença de juros entre títulos da França e títulos da Alemanha, ela aumentando nos últimos tempos, principalmente a partir de junho. Ou seja, o mercado começa a temer que um eventual governo francês possa ser menos fiscalmente responsável do que o passado. Exato. Então, esse é o ponto, mas assim, a União Europeia tem essas regras claras, mesmo assim, isso não impediu que países periféricos, mas agora para a França, vamos usar o exemplo da França, entre outros, superassem 100% a dívida PIB, né? O famoso 3% máximo de déficit público com o PIB, na verdade, foi amplamente superado em várias ocasiões, a última na crise da pandemia, que foi até suspenso, mas no passado já não era tão respeitado assim. E mesmo assim, os mercados não temem, após aquela crise de 2011, mas provocada por uma fraude no orçamento da Grécia, né? Foi algo mais pontual, os mercados não temem uma crise da dívida soberana nos países europeus. Por que você acha que eles têm capacidade de pagamento maior, uma eventual capacidade de criar impostos extraordinários e amortizar a dívida, ou simplesmente o mercado não acordou ainda e vai ter um sudden stop, né? Vai ter vai acordar de forma brusca e perceber que a dívida é grande demais para ser paga na Europa? Eu acho que assim, existe um monitoramento, existe um cuidado quando a gente fala com a dívida europeia. Eu acho que um dos principais pontos que a gente tem que olhar é o custo dessa dívida dentro do orçamento dos governos, tá? E aí eu acho que o ponto fica um pouco menos preocupante, mas é algo que sim precisa ser monitorado, né? De novo, vou fazer referência a esse episódio da Inglaterra. A gente vê... Tem que se cuidar muito para que qualquer desenvolvimento do mercado ele não tem um impacto muito relevante nesse sentido. Enquanto a trajetória da dívida ela estiver num caminho que parece sustentável, o mercado deve monitorar, mas com uma distância, deve continuar investindo. Mas a resposta também ela é muito rápida. Mas, de novo, fazendo esse parênteses com a Inglaterra. É interessante, a Inglaterra foi um caso muito peculiar, porque a Liz Truss, ou seja, a primeira-ministra conservadora, que tinha um ministro das finanças que vinha da sede de Londres, né? Era um ex-banqueiro de investimentos, uma pessoa com muita experiência, respeitado pelos mercados, mesmo assim teve uma duração menor, tem até uma brincadeira na mídia britânica do que uma folha de uma salada, né? Colocaram lá uma salada, ver quem vai sair, quem vai apodrecer antes, o governo Truss, uma salada, ganhou uma salada no caso. Mas mesmo assim parecia um excesso de reação, segundo alguns analistas, por parte dos mercados, em um orçamento que sim, havia algumas questões de falta de contrapartida fiscal, mas o déficit não era tão excessivo assim, não era tão exorbitante assim. E os mercados responderam com uma certa histeria até, né? Tanto que ela foi obrigada a se demitir em poucos dias, poucas horas até após a apresentação desse orçamento. Por que você acha que, só para terminar, não é nada que não estivesse no programa dela? Quando foi eleita, ela tinha amplamente dito que iria cortar impostos, queria reduzir gastos progressivamente, queria fazer uma política fiscal tradicional de um governo conservador, da Margaret Thatcher, até hoje. Por que você acha que os mercados dessa vez reagiram dessa forma? Qual foi o problema principal, o número que eles viram que não gostaram? Foi um momento de histeria coletiva dos mercados? Os algoritmos falaram mais forte do que os gestores? E o que de fato aconteceu que provocou essa queda tão repentina do governo? Ou foi de fato ela não agradava ambientes do mercado financeiro americano e britânico e por isso que ela foi obrigada a demitir? O que aconteceu nesse contexto no Reino Unido e onde isso pode acontecer novamente? Acho que o principal fator aí foi a sinalização que se deu ao mercado, né? Ao você divulgar um orçamento sem as contrapartidas fiscais, e esse é um tema que eu acho que o brasileiro também está acostumado a ver, mas lá fora é um ponto muito sério. Por quê? Você dá uma sinalização talvez de um crescimento, né, no gasto, sem você ter uma contrapartida esperada,
E aí você dá aquele sinal, olha, a trajetória está indo para um caminho que não é muito sustentável, o mercado tende a reagir. E aí tem aquele problema, né? Vamos dizer, quais são os desdobramentos não óbvios disso, né? Então, por exemplo, os fundos de pensão tiveram uma dificuldade muito grande por não terem algumas posições sediadas. Então, o que acontece, o que a gente vê muitas vezes nesses movimentos mais agressivos, mais repentinos do mercado é algo acontece que vai ter algum impacto direto, aí o impacto era principalmente juros, preocupação com moeda, mas ele começa a ter seus desdobramentos, às vezes, que não são óbvios, não é causa-consequência tão simples assim, e talvez alguns setores, alguns nichos, alguns players do mercado começam a ter dificuldades específicas e, por sua vez, causar outras preocupações, e aí vira um pouco daquela bola de neve. O efeito cascata, né? Exato. Então, assim, o que aconteceu na Inglaterra, ele foi uma sinalização num sentido que não foi bem absorvido pelo mercado, e uma rápida consequência de impacto em diferentes nichos, né? Agora, da mesma forma que a resolução, né, a renúncia da primeira-ministra e uma série de atuações para conter toda essa crise que foi gerada, ela foi bastante rápida. Então, de novo, eu volto no ponto, a sinalização. O mercado vive do amanhã, o mercado vive do futuro. Então, assim, a notícia hoje, se ela impacta o futuro, a correção disso também deve repercutir na forma que o mercado está precificando e se posicionando. Vamos continuar falando sobre esse ponto, especialmente do que vai acontecer no futuro da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil também. Mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no nosso BMC Talks. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre economia internacional, quais são as repercussões para a economia brasileira do que está acontecendo mundo afora. E para conversar sobre esse assunto, temos nosso convidado aqui no estúdio, o Daniel Popovici, o gestor da Franklin Templeton. Daniel, a gente estava falando sobre os mercados, a reação dos mercados, aquilo que aconteceu no Reino Unido, em geral, o que poderia acontecer com os mercados olhando sempre para amanhã, né, para a perspectiva da dívida, para a tendência em geral, para a sustentabilidade dessas dívidas públicas. Não somente dívidas públicas, também dívidas privadas, né, dívidas das pessoas físicas, que muitas vezes em alguns países são até superiores às dívidas públicas. Mas só para terminar esse aspecto, vocês na Franklin Templeton, como que vocês estão vendo o futuro no médio prazo para a maioria dos países desenvolvidos, onde as populações demandam cada vez mais, isso através das eleições, uma assistência do Estado, uma presença maior do Estado, maior gasto público, um assistencialismo também muitas vezes, com subsídios, rendas básicas, ou a presença também de empresas estatais em alguns setores, a renacionalização de algumas empresas, a gente viu no caso da França e da Alemanha, no caso de empresas de energia, né, energia nuclear na França e de energia elétrica na Alemanha. As populações estão demandando cada vez mais uma volta do Estado na economia, uma proteção do Estado, e isso tem um custo que, ao mesmo tempo, essas mesmas populações não estão dispostas a pagar, porque a pressão tributária ou já está no nível inaceitável, já no nível que tocou o teto, ou elas não aceitam que a pressão possa subir de forma sustentada naqueles países que ainda têm margem. Como que vocês veem esse grande dilema do Ocidente como um todo? Isso não pode levar a problemas, a crises fiscais nos vários países que estão vivenciando essas dinâmicas? Numa perspectiva de mercado e de alocação, vai ter sempre essa preocupação com o lado fiscal, né? O que acontece no lado político, eu quero fazer um novo programa de distribuição de renda, algum tipo de nacionalização, nós temos que entender qual que vai ser o impacto disso lá do mercado, né? E quando eu digo que impacta, por exemplo, é algo que uma nacionalização de empresas, um certo tipo de intervenções, né? E talvez o exemplo eu acho que mais dramático é o que aconteceu recentemente nos últimos anos na China, né? Isso acaba elevando o prêmio de risco que o mercado exige para esse país, tanto para o lado de renda variável quanto para o lado de renda fixa. Óbvio, o aumento do gasto, né, principalmente aquele gasto que é percebido com um crescimento acima do que é sustentável, ele vai ter uma contrapartida no lado de juros. O mercado vai passar a exigir juros maior. Então, assim, a gente não tem uma preocupação imediata, tá? A gente não olha e fala assim, olha, a tendência realmente é o aumento aí, talvez, de gasto fiscal do governo em todos os lugares, por essa e essa razão.
mas é algo que a gente sempre monitora. E, de fato, né, o nível de endividamento nos países desenvolvidos ele é bastante alto. Né? Os ciclos de corte de juros, eles são bem-vindos, até porque isso traz um pouco mais de tranquilidade às trajetórias fiscais. Isso pode ser na Europa, isso também vai ser nos Estados Unidos. Tá? Mas sempre a perspectiva vai ser essa. Algum tipo de reflexo vai ter que ser gerado. Se o prêmio de risco aumenta, o mercado automaticamente vai exigir uma recompensa por esse risco maior que é percebido no mercado. Então as ações ou renda fixa vão ter que refletir isso. E, telegraficamente, para depois passar o assunto China, vocês na Franklin Templeton estão orientando seus clientes para olhar com mais atenção as títulos do tesouro desses países, né, nos Estados Unidos ou na Europa, ou as ações dos mercados europeus, americano? O que hoje é mais interessante do ponto de vista da rentabilidade, da segurança também e das perspectivas futuras para o investidor, especialmente o brasileiro, para entrar nesses mercados? Olha, é engraçado dizer isso, mas hoje a perspectiva é boa para tanto a renda variável quanto a renda fixa. Tá? Melhor dos mundos, então. É um pouco dos melhores do mundo. Assim, a gente brinca que é o problema bom de se ter, né? Quando você tem uma perspectiva positiva para ambos. Então vamos lá, para a parte de ações, tá? E até foi nos nossos portfólios, né, que são o que a gente chama de multiativos, que a gente investe tanto em renda fixa quanto em renda variável, nosso posicionamento é neutro entre as duas classes. A gente tinha uma preferência por ações, hoje a gente está neutro, tá? Explorando um pouco disso. No longo prazo, a gente vê um potencial superior de retorno para ações, tá? A gente deve ver aí os retornos de ações vindo de crescimento de lucros. Né? A gente falou um pouco de crescimento nos Estados Unidos, né? Esse crescimento positivo. Tudo leva a crer que a gente pode entrar num novo ciclo de crescimento sem ter que passar por um período recessionário. Né? Então isso costuma ser positivo para o crescimento de lucros. Tá? Por outro lado, muitos dos retornos que se viu em ações nos últimos 10, 15 anos vieram da expansão de múltiplos, ou seja, muita liquidez no mercado, o investidor está para pagar mais caro para ter aí essa corrente de lucros futuros de uma empresa. Tá? A gente espera que agora o retorno deve vir do crescimento mesmo dos lucros. Tá? Isso nos Estados Unidos, isso em outras regiões, por exemplo, Europa, Japão, a gente tem uma visão positiva para ambos no longo prazo. Tá? No curto prazo, a gente tem algumas preocupações, por exemplo, com o momento. A gente vê o nível de bolsas, de novo, os Estados Unidos principalmente, próximo das máximas, né, oscilando em torno das máximas históricas, principalmente carregado por um pequeno nicho de empresas, né, que assim, pequeno quando a gente fala de número de empresas, mas em termos de valor de mercado são monstruosas, né, que são essas mega caps, né, as principais empresas de tecnologia. Então a gente vê alguns sinais para cautela quando a gente olha nível de preços principalmente, mas no longo prazo o investidor deve ser recompensado por carregar o risco de volatilidade em ter ações no seu portfólio. No lado da renda fixa, é justamente o que a gente estava o outro lado do que a gente estava conversando. Os juros, principalmente nos Estados Unidos, devem ficar um pouco mais altos por mais tempo. Né? Existe uma incerteza assim, iniciando o corte de juros, até onde ele vai? As expectativas estão revisando isso um pouco mais para cima. Então, mesmo que hoje os juros ali acima de 5%, ele é muito atrativo na perspectiva de carrego, tá? A gente acha que sim, esses juros devem cair, mas não deve cair num patamar próximo de zero, como a gente viu nos últimos 15 anos. Então, acaba sendo até uma relação mais saudável entre renda fixa e renda variável em termos de posicionamento. Tá. Mas é interessante, porque se os juros vão começar a cair, e de fato isso também vai acarretar consequências no câmbio, por que no Brasil, então, o real continua se depreciando em relação a essas moedas? O mercado não está vendo tão longe assim, está mais curto-prazista nesse momento, ou temos um problema maior aqui no Brasil que o mercado está enxergando maior do que essa daqui, vai afetar mais o câmbio do que essa progressiva redução dos juros lá fora? O problema, assim, na perspectiva do mercado, o problema que a gente vê no Brasil hoje é um aumento do prêmio de risco Brasil. Ou seja, é um problema interno. Os juros influenciam menos do que o nosso dever de casa. Não, tem os dois lados. Eu daria talvez um pouco mais de destaque, eu acho que para o aumento do risco interno no Brasil. O Brasil tem as suas características, vamos dizer, idiosincráticas ali que estão causando, acho que essa alta repentina que a gente viu no dólar versus o real. O impacto que a gente está vendo nas curvas de juros Brasil, mas tem um impacto do lado externo também, que é o movimento de juros lá fora. Né? Então, assim, o que impacta para um investidor global? Né? O que o investidor vai olhar para ter uma posição numa determinada moeda ou na outra? Então, assim, olhando no caso de hoje, a gente vê um dinamismo na economia americana, nessa sustentabilidade do crescimento, a gente vê uns juros mais altos por mais tempo,
Então isso acaba, inevitavelmente, atraindo capital sentido dos Estados Unidos, né? Na perspectiva Brasil, a gente vê um cenário um pouco diferente, né? No Brasil, a gente vê uma incerteza em relação ao lado fiscal, né? Lembrando, o problema é maior na trajetória do endividamento mais do que no nível do endividamento. A gente vê uma retórica do governo que não está ajudando. Tá? Nesse sentido, a gente vê um Banco Central que tinha ali, o Banco Central do Brasil é muito interessante isso. Na época da pandemia, ele foi rápido em cortar juros, mas foi um dos primeiros, né? Ele tomou um pouco a liderança no ciclo de alta de juros, já prevendo um efeito inflacionário na pandemia. Isso permitiu com que o Brasil também fosse um dos primeiros a iniciar seu ciclo de corte de juros, mas a gente vê esse corte sendo interrompido justamente pelo aumento do risco, né? Então o governo passa a ter que aumentar o prêmio que paga para poder ter algum tipo de estabilidade no câmbio e mesmo assim não está sendo suficiente. Agora, falando de outra grande economia mundial que afeta diretamente o Brasil, ou seja, nosso principal parceiro comercial, que é a China está vivenciando nos últimos anos uma crise interna de modelo até de desenvolvimento muito forte. O principal problema começou com a crise do setor imobiliário chinês, que representa entre 25% e 40% do PIB, dependendo das análises, né, dos cálculos, né, mas são conglomerados que muitas vezes vão além da simples construção civil, são empresas que têm, como, por exemplo, empresas controladas no setor de carros elétricos, de energia, de pesquisa e desenvolvimento, entre outras coisas. Então, a Evergrande, a Covent Garden, a Green Garden, aliás, são empresas que quebraram e eram as maiores, entre as maiores consultoras chinesas, mas mesmo assim o mercado chinês, aparentemente o PIB chinês não teve grandes repercussões negativas, sempre a gente considera que os dados vindo de lá são confiáveis, né? O governo chinês interveio para tentar amenizar a situação. O único dado que está demonstrando certos problemas na China é a Bolsa de Valores de lá, porque seja Xangai que Hong Kong estão já há pelo menos 2 anos, né, no vermelho, desde 2022 mais ou menos, que não se consegue ter nenhum tipo de ganho expressivo nas bolsas chinesas. Então, o que está acontecendo na China e o que vocês da Franklin Templeton estão vendo para a economia chinesa nesse momento e no futuro? A China claramente está passando por problemas grandes, estruturais na sua economia, né? Acho que, como bem pontuado, eu acho que toda a crise que a gente viu no mercado imobiliário, mas até vale a pena a gente mencionar que antes da crise no mercado imobiliário, houve intervenções do governo no lado de tecnologia, né? A gente viu ali toda a questão do movimento do governo contra o IPO da RM, que era um braço da Alibaba. Enfim, a prisão também do CEO do Alibaba, fundador e CEO do Alibaba, né, o Jack Ma. Então, assim, esse setor ele foi muito afetado. E era um setor que era justamente um setor queridinho no mercado. Tinha muito fluxo de capital, era recorrente nas conversas entre os alocadores. Então, assim, são 2 episódios de intervenção do governo com impactos drásticos na economia. O mercado imobiliário, a intervenção, eu acho que estourou uma bolha e que está tendo repercussão até hoje, né? Quando a gente olha, né, a gente falou de alguns números, quando a gente olha o desemprego entre jovens na China, ele estava num patamar mais alto assim, em muitos e muitos anos, até que essa série parou de ser divulgada pelo governo, tá? A confiança do consumidor, ela está num patamar muito baixo, está muito afetada, né? Quando a gente olha o return on equity das empresas, né? Ou seja, o retorno sobre o valor patrimonial das empresas, ele caiu muito nos últimos anos. Então, assim, é um cenário, é uma conjuntura muito complicada, muito delicada. Aí vem um lado, né, assim, beleza, a China é uma economia muito movida a ciclos do governo. Lá atrás a gente teve um ciclo importante de investimentos em infraestrutura, você teve um ciclo importante de investimento no mercado imobiliário, e agora, qual que é a bola da vez? Isso não está claro. E eu acho que não está claro, assim, o governo também não está conseguindo direcionar sua comunicação ao mercado, no sentido qual que vai ser o seu próximo nicho de investimento, se é que ele existe e ele tem um potencial. O que a gente vê de trajetória é uma economia caminhando cada vez mais para o consumo interno, né, e economias movidas por consumo interno tendem a ter um ritmo de crescimento mais baixo, né? No lado do mercado de ações, a gente viu uma deterioração muito expressiva no lado dos fundamentos, tá? E em termos de valuation, essa é uma parte muito interessante. Hoje o nosso posicionamento está um pouco mais neutro, tá? Em termos de China, a gente tinha o que a gente fala, né, o underweight, a gente tinha menos posições em China do que os nossos índices de referência.
Por que a gente está neutro? Porque a gente vê o valuation num patamar muito baixo, se aguarda muito o governo fazer algum tipo de intervenção, né? O apelido que você deu a isso no mercado é que você esperava o estímulo bazuca, né? E até agora esse estímulo não veio, a gente vê alguns movimentos no lado de política monetária, algumas reduções bem pequenas ali na taxa do depósito compulsório. Mas quando a gente olha o nível de valuation, né, das empresas chinesas, a gente vê que o preço-lucro caiu, só que aí tem um ponto, assim, então a gente acha que já caiu bastante, não vemos tanto espaço para cair mais, ou seja, a gente pode até ter algum tipo de reprecificação para cima, mas é importante a gente lembrar que de 2012 a 2016, o preço-lucro da China ficou, talvez o número não é preciso aqui, mas entre 10 e 12 vezes durante 4 anos. Ou seja, ele está baixo, ele já esteve baixo, mas ele já ficou baixo por muito tempo. Então, assim, a China hoje ela é uma região que a gente tem muito mais perguntas do que respostas e o nível de convicção ele é muito baixo. E como isso afeta a economia brasileira? Porque a China é a principal compradora de basicamente todos os produtos, as principais pautas exportadoras brasileiras: petróleo, minério de ferro, grãos, soja principalmente, carnes também, entre outros, celulose, entre outros produtos. Como que isso afeta, na opinião de vocês, como que essa desaceleração na China, ou seja, uma redução do consumo interno também por parte, por exemplo, de empresas de construção civil, de minério de ferro, que não vira mais tanto aço quanto virava no passado, como que isso acaba afetando a Vale, por exemplo, a Petrobras, que vende quase 70% do seu petróleo exportado para a China, entre outras empresas, e vocês estão vendo esse efeito já acontecendo no Brasil ou ainda está algo progressivo? Já tem efeitos dessa desaceleração na China, né? Lembrando, e aí um ponto importante também, colocar numa perspectiva mais histórica. Talvez na última década ou até 2 décadas, a China foi o grande motor de crescimento do mundo. A demanda chinesa por commodities, os investimentos chineses, os produtos chineses foram muito importantes. Olhando para frente, não parece que vai ser igual. A China não parece que vai ter esse protagonismo da mesma forma que teve um pouco antes no lado econômico, pelo menos. Então, sim, a gente espera impactos na demanda por commodities brasileiros. Tá? É difícil a gente precisar exatamente como, mas acho que talvez o mais claro, aí, o mais esperado, é a demanda por minério de ferro. Tá? Um outro lado assim, que é importante, conforme a China já fez um grande movimento em sentido de uma economia de consumo, é que a demanda talvez por proteína animal seja algo um pouco mais sustentável. Né? Uma vez que você já tem um grande número de chineses que saíram talvez de uma classe de pobreza e agora tem um poder de compra superior e passam aí a incluir mais proteínas dentro da sua refeição. Mas aí são casos muito pontuais que precisam ser avaliados no caso a caso, obviamente. E outra grande economia asiática, o Japão. Vocês também, no caso japonês, têm mais dúvidas, têm mais perguntas do que respostas? Ou o Japão, sendo uma democracia, uma economia mais aberta, dados mais transparentes, fornece mais informações, né? É um mercado mais interessante nesse momento para se investir, considerando o bom desempenho do PIB japonês, né? O fato que lá também, finalmente, depois de quase 30, 40 anos, se voltou a ver inflação no mercado japonês, ou o Japão, com seus problemas crônicos, continua sendo algo, vamos dizer, não tão interessante para os investidores? Não, a gente tem uma visão bem positiva para o Japão. Bem positiva, talvez é um pouco demais, mas a gente tem uma visão positiva exatamente por essas razões. Acho que o Japão talvez está passando por uma quebra de uma dinâmica econômica dos últimos 30, 40 anos, né? E o mercado está refletindo isso. Então, assim, no Japão a gente vê um ritmo de crescimento mais interessante do que a gente via antes. A gente viu a inflação, né? E talvez eu acho que o ponto emblemático da inflação no Japão foram as negociações salariais, né? Que tiveram aumentos, tá? Tem outras transformações que acho que tem um impacto, já estão acontecendo há algum tempo, mas passam a ter impacto e devem continuar impactando no longo prazo, que são melhorias na parte de governança corporativa. Então a gente vê uma certa dinâmica de inovação, de se reinventar no lado corporativo japonês, que é atrativo. Uma retomada no crescimento global também deve ser positiva para o Japão, né? Dado que o Japão é muito movido aí pelo comércio exterior.
Tá? Então a gente tem uma visão favorável na perspectiva de ações japonesas, na perspectiva de lucros corporativos japoneses. Tá? Então até uma posição que a gente tem, de novo, né, o overweight, um peso acima da referência para ações japonesas é um ponto importante. Pois é, o andamento da bolsa no Japão, o Nikkei, está dando uma olhada aqui, ele subiu de forma expressiva nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, mesmo durante a pandemia já estava dando sinais de forte alta, em contratendência, né, do que outros países do mundo, e o Nikkei não para de subir, pelo menos nos últimos 12 meses o Nikkei teve uma alta também quase próxima de 20%, aliás, no último ano foi superior a 20%, né, desde janeiro até hoje, 6 meses, aliás, foi superior a 20%, no último ano foi próximo de 20%, e se a gente pegar o andamento dos últimos 5 anos, subiu o Nikkei 84%, né? Assim, faz sentido isso, um crescimento tão elevado, mesmo se o PIB do Japão não subiu tanto assim quanto a Bolsa, o mercado exagerou na dose ou de fato faz sentido, o mercado está se antecipando àquilo que poderá vir nos próximos anos, meses ou anos no Japão? A gente acha que faz sentido, tá? Por quê? Porque a gente vê o mercado fazendo uma reprecificação com as melhorias dos fundamentos. Tá? Esse eu acho que é o grande ponto importante. A gente viu uma reação no Japão no lado fundamental e o mercado agora está adequando talvez a precificação a uma perspectiva mais favorável para a economia japonesa. Tá? E aí vale a pena a gente comentar, né? O Japão teve um protagonismo econômico muito grande algumas décadas atrás. Esse protagonismo passou e a bolsa japonesa refletiu muito bem isso. Tanto que a gente viu o Nikkei chegando a atingir a alta histórica, né, de, sei lá, algumas décadas atrás, recentemente, se não me engano, no começo desse ano. Então, assim, é um reflexo de uma economia que passou por uma fase muito longa ali, talvez de desaceleração, de falta de ânimo, e hoje a gente está vendo um pouco dessa retomada. Então, assim, é mais um ajuste da precificação, é um ajuste de perspectivas em relação à economia japonesa. Pois é, só para terminar o Japão, que o tempo aqui é tirano. Fazendo um comparativo com o Reino Unido que falamos no começo com a Liz Truss. O Japão também teve uma política econômica, política fiscal e monetária também pouco ortodoxa a partir dos anos 2010, 2011 com o governo Shinzo Abe, onde também a política das 3 flechas, né? Uma delas era de fato uma expansão do gasto, tanto que a dívida PIB naquele momento superou 200%, uma expansão do gasto público para tentar reanimar a economia japonesa, uma redução até níveis negativos da taxa básica de juros, né? E, em geral, políticas mais estimulativas, né? Para tentar reanimar um mercado que estava há mais de 30 anos sem se mexer, sem se mover, né, do local, de onde estava. E mesmo assim os mercados não reagiram como reagiram no Reino Unido no caso da Liz Truss, né? Os mercados viram que havia uma expansão fiscal, havia uma redução da taxa de juros, mas não houve nenhuma fuga de capital maciça, os fundos de investimento não saíram do Japão, tudo continuou como estava e, aliás, a Bolsa, está, como você falou, chegou às máximas históricas após essa longa cavalcada de mais de uma década. Por quê? Porque no caso do Japão, mesmo com a política fiscal tão expansionista, até mais do que era a Liz Truss, os mercados, e porque em outros casos, né, estou fazendo um exemplo só, os mercados não reagiram tão mal como estão reagindo no Reino Unido. O Brexit abalou tanto a confiança, por exemplo, que no caso do Reino Unido, no Japão não temos esse problema. O fato é que os japoneses detêm a maioria da dívida pública, eles mesmos é uma âncora de salvação para a economia como um todo. Por que os mercados em algum momento parecem sem controle nenhum e em outros frios demais? Acho que no caso do Japão depende muito do perfil de quem detém a dívida, né, tem o perfil vamos dizer, o certo controle ou liberdade que o governo tem sobre o lado econômico. E tem um ponto importante. Enquanto todo o mercado estava subindo juros aí em 2022, 2023, o Japão manteve os juros baixos, né, vamos dizer, juros zero, na contramão do resto do mercado. Mesmo então, com assim, a inflação acontecendo, né? Mesmo com a inflação acontecendo. Até porque, assim, o Japão queria que a inflação voltasse a ter aquele paradoxo da inflação. Muita inflação é ruim, mas um pouco de inflação ela é boa. E talvez o que a gente está vendo no Japão é um pouco daquela inflação boa, que é um sinal de um reânimo no lado econômico. Os juros, ele continua ali em torno de zero. Então, assim, o custo de dívida, ele é bastante baixo. Então, assim, de novo, a gente tem que ver a sustentabilidade da dívida. Óbvio, isso limita o poder do Banco Central japonês de subir juros caso você tenha uma aceleração muito grande no lado da inflação. Mas que não parece ser o caso. Só que o mercado
tem que ser atento a isso. E tem um ponto que sim está se refletindo. Então, quando a gente olha o ien teve uma desvalorização muito expressiva versus o dólar. Tá? E isso se dá principalmente pelo diferencial de juros. De novo, a gente vê uma economia americana robusta, a gente vê os juros mais altos por mais tempo, enquanto o Japão tem juros muito baixos e não parece ter uma vontade ou capacidade do Banco Central japonês de subir juros para conter isso. Só que tem um porém aqui, só que é uma última coisa que vale a pena explorar, que é um ien mais baixo, um ien mais valorizado, ele joga a favor das empresas japonesas que fazem exportação. Claro, isso acaba ajudando a economia, né? Então tem esse lado, né, quando a gente olha de ações, a desvalorização do ien joga a favor de muitas empresas e corrobora com esse momentum positivo que a gente está vendo no lado corporativo. Claro. Para terminar, só para a gente entender como que vocês na Franklin Templeton, Daniel, ajudam os investidores brasileiros a investir no exterior. Como que vocês auxiliam? Quais produtos vocês oferecem para o investidor pessoa física brasileira para investir no exterior de forma segura, de forma interessante, né, para ter um retorno até mais interessante muitas vezes do que aqui no Brasil? Quais são os produtos que vocês indicam mais para os investidores brasileiros? Claro. Acho que quando a gente fala de investimento, principalmente investimento internacional, que é um dos nossos fortes, a gente acha que diversificação talvez é o pilar mais importante de todos, né? Nossa área de Investment Solutions, a gente vem trabalhando muito com os fundos de pensão, com investidores institucionais, e o que a gente percebeu, a gente identificou no mercado uma necessidade de uma alocação profissional que a gente fala de mercado internacional. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos houve uma evolução no mercado, você vê produtos como feeder funds, você vê ETFs que dão acesso ao mercado internacional, mas a maior parte dos investidores precisa justamente da diversificação, daquele expertise em saber montar um portfólio que seja adequado ao seu determinado perfil. E foi pensando nisso que nós lançamos uma família de fundos que a gente chama de Building Blocks. Tá? E o nome Building Blocks, ele se dá exatamente como peças de construção para um portfólio amplamente diversificado e bem construído. O que são esses fundos? É um fundo de renda variável global, um fundo de renda fixa global e um terceiro fundo de alternativos líquidos globais. Então o que acontece? Quando o investidor ele fala o seguinte: poxa, para mim a necessidade de risco, eu quero ter o famoso portfólio de 60-40, né? 60% renda variável, 40% renda fixa. Ao investir nesses fundos, eles vão ter acesso a um portfólio de vários outros fundos e ETFs que a gente investe. A gente faz o que a gente chama de alocação ativa. Então nós, por exemplo, a gente discutiu muito a questão de Estados Unidos versus Europa, então a gente vai expressar nossas visões táticas de curto prazo nesses portfólios, sempre cuidando muito na perspectiva de risco, né, de alocação de risco. Então é uma forma muito barata, rápida e eficiente do investidor ter acesso a um portfólio global com gestão ativa, profissional, basicamente apertando um botão. Né? Eu aperto o botão de subscrever e eu tenho acesso ao mundo em termos de investimento. Pois é, então, de fato, é cada vez mais fácil para o investidor brasileiro poder acessar aos mercados internacionais. Daniel, teria 1 milhão de outras perguntas para te fazer, até porque os mercados globais são muitos e cada um com suas peculiaridades. Com certeza, fica aqui o convite para uma próxima ocasião, para conversar após as eleições na França, as eleições do Reino Unido. Com certeza teremos novidades, então, e eleições americanas também, que não deu tempo para falar, que com certeza darão sinais para o mercado de um lado ou do outro. Mas fica aqui então o meu agradecimento. Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer tê-lo conosco e até a próxima ocasião. Obrigado. E muito obrigado a vocês também por sua participação. Fiquem com a nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.